Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão? Estudando muito? Muito bem. Continuando a nossa aula de genética, né? Vamos para a próxima aula. Nós já falamos conceito de gene, genótipo, fenótipo, cromossomo, né? O cromossomo é um DNA enroladinho e tal. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Hoje nós vamos para a definição de alelo, tá certo? Quando nós estudamos lá a primeira lei de Mendel, né, o Mendel, quando ele estudou lá as ervilhas em 1850, século XIX, ele não tinha ainda o conceito de gene, de genética, de DNA, cromossomo, né? Mas então, ele chamou o quê? Fator é o quê, gente, para o Mendel, né? Fator é o quê? É aquele, uma parte do pai e uma parte da mãe que vai dar um filho com aquelas características, uma parte da mãe, né? Entendeu? São características herdadas pelos filhos dos pais. Então ele chamou de fator. Ele falava assim, que tanto o pai quanto a mãe contribuem com um fator que vai produzir um outro fator no filho, por exemplo, né? Cor de olho, por exemplo. A mãe contribui com um fator, o pai contribui com outro fator e vai dar uma cor de olho. E esses fatores, eles influenciam na cor, lá, né, na cor do olho, né? Depois nós vamos estudar isso mais detalhadamente. Mas então, hoje a gente já usa outros termos, né? A gente não usa mais fator, a gente usa isso, gene, né? Gene ou cromossomo. Então, o pai, quando vai formar um filho, o pai ele contribui, né, lá no espermatozoide, ele contribui com um fator ou com um cromossomo, né? Fator agora a gente vai chamar de cromossomo. Então, o pai contribui com um fator ou um cromossomo e a mãe contribui com outro cromossomo. Esses cromossomos vão se unir para formar, por exemplo, um feto e um outro ser vivo, né? Então, na espécie humana, eu preciso de um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai. Eles vão ficar pareadinhos assim e nessa posição eles vão produzir o que? Cor de pele, altura desse filho. Tá bom, pessoal? Então, mas a gente vai ver esse cromossomo porque tem a questão dos alelos, né? Vai surgir então um outro conceito aí. Não é difícil, preste atenção, alelo. Né? Tente prestar atenção que isso costuma confundir um pouquinho. Tá certo? O que é um alelo, então? Eu tenho de pensar que o pai tem contribui com um cromossomo e a mãe com outro cromossomo para formar o filho, tá certo? Nós vamos ver isso daqui agora, olha, então. O pai contribui com um cromossomo e a mãe com outro cromossomo. Isso daqui, por exemplo, pode ser um indivíduo, né? Tá certo? Um indivíduo, um filho que nasceu. Aqui, então, o pai contribui com um cromossomo e a mãe com outro cromossomo. E eles ficam juntinhos assim, ó. Aí vai surgir o conceito de gene alelo. Só lembrando que gene, pessoal, são pedaços do cromossomo que dão uma característica física. Por exemplo, vamos supor, se eu pegar esse gene aqui, a gente está chamando de azão. Olha, azão é um gene. Lá com o outro lado do cromossomo da mãe, né, é um outro gene. Ou seja, gene é o que, gente? Um pedaço do cromossomo que vai dar uma característica para essa pessoa. Então, por exemplo, a pessoa tem a cor do olho preto, né? Então, a cor do olho preto é sempre dois fatores, olha, um fator que veio da mãe e um fator que veio do pai e um fator que veio da mãe. Então, esse gene, então, tanto o cromossomo do pai quanto o cromossomo da mãe vão influenciar na formação, por exemplo, na cor do olho, se eu pegar o pedaço do cromossomo lá, que é o gene para a cor de olho. Entenderam agora? Então, o gene é um pedaço do cromossomo que vai dar uma característica, por exemplo, cor de olho. Então, nesse exemplo aqui, a gente está falando de cor de olho. Olha, então, esse gene aqui, que é esse pedaço do DNA aqui, ou do cromossomo, então, tem o outro lado lá do gene, que é o da mãe. Então, aquilo que o Mendel falou, o pai contribui com um fator, que hoje a gente sabe que é o cromossomo. A mãe contribui com outro fator, que a gente sabe que é o cromossomo da mãe. Esses dois juntos aqui vão se influenciar mutuamente para formar determinada característica. Então, a gente já entra no conceito de gene e alelo. Então, já defini gene
e alelo agora. Alelo é, por exemplo, são um gene, um pedaço do gene do pai e da mãe na mesma posição. Olha, tá vendo? Tá mesmo, porque o gene para a cor de olho fica nessa posição do cromossomo. E da mãe também vai ficar. Não tem sentido, por exemplo, eu falar em gene para a cor de olho aqui do pai e o gene para a cor de olho da mãe nesse outro aqui. De uma maneira geral, a gente pensa em termos de alelo, assim, o alelo ele tem de estar do lado do outro. Cromossomo do pai aqui, cromossomo da mãe aqui. O gene, ele para a cor de olho, por exemplo, ele está nesse local. E o da mãe nesse local, que a gente chama de locus gênico. Né? Então, por exemplo, a altura do indivíduo. Né? Então, tem um gene lá que vai dar a altura do indivíduo, né? Que vai produzir a altura do indivíduo. Mas o cromossomo que veio do pai tem um gene lá, e o cromossomo que veio da mãe também tem um gene que vai dar altura. E esses genes, eles ficam o quê? Um do lado do outro no cromossomo, que é o que está mostrando aqui. Isso chama o quê? Gene alelo. São aquele gene, o que é um gene alelo, então? É aquele gene que está um em frente do outro nos cromossomos homólogos, né? Depois eu vou falar o que é cromossomo homólogo. No momento nós estamos estudando apenas gene alelo, né? Então, repetindo, vou repetir bastante para você entender. Eu espero que você entenda esse conceito de gene alelo, tá bom? Então, vamos lá. Então, cor de olho, por exemplo. O gene que vai dar a cor de olho, ele está nesse local e o seu alelo está no outro local, na mesma posição. Então, recordando, ó, voltando. Cromossomo do pai, cromossomo da mãe. Isso aqui é um indivíduo, um filho. O cromossomo do pai tem um gene para a cor de olho e a mãe também. E eles vão se influenciar mutuamente, certo? Na produção dessa cor de olho. Mas eles são o que? Alelos. O que é alelos? São genes para uma característica, né, do indivíduo que estão na mesma posição, mas em cromossomos diferentes. Quando eu falo cromossomo diferente, são aqueles cromossomos que estão um do lado do outro. Um veio do pai, o outro veio da mãe. E o gene, por exemplo, a cor de olho está na mesma posição. Isso é chamado alelo, né? Então, cada característica, altura, cor de pele, cabelo, tal, tem o seu gene, mas também tem o seu alelo, porque são dois cromossomos, que veio da mãe e que veio do pai. E eles são alelos, ou seja, um do lado do outro, né? Isso daqui, qual a importância disso daqui? Porque isso daqui, esse daqui vai influenciar ele, o outro, né? Certo? Isso é gene alelo, então. Um do lado do outro, né? Não tem sentido, por exemplo, eu falar, por exemplo, em gene para cor de olho e gene para altura, por exemplo, né? Então, o gene para cor de olho tem o seu alelo. O gene para altura tem o seu alelo. Né? Não tem sentido, por exemplo, falar que o gene para altura, por exemplo, o seu alelo é esse aqui. Não. Esse aqui é para cor de olho. Então, a gente tem de pensar, quando falar em termos de alelo, ou seja, é uma característica que a gente está estudando, por exemplo, cor de olho, altura, etc. E o seu alelo, ou seja, o que veio da mãe, o que veio do pai. Aquela característica de cor de olho que veio da mãe, naquele cromossomo, tem um seu alelo. Qual o seu alelo? Aquele que veio do pai, que é esse alelo aqui. Então, esse aqui tem um alelo, que é esse. E esse aqui tem o seu alelo, que é esse. Tá bom? No mesmo andar, na mesma posição. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui, ó. Azão, azão. Quais são os alelos aqui? Azão, azão. São alelos. Bezão, bezinho. São outro alelo, por exemplo. Aqui, por exemplo, pode ser a altura do indivíduo, né? Ou a cor, aqui a cor de olho e aqui cor de pele, por exemplo. Cor de olho. Qual é o alelo do azão? Azão. Para a altura da pessoa, qual o alelo desse daqui? Esse daqui, né? Então, não tem sentido eu falar o alelo do B é o A. Não tem sentido, porque eles não estão na mesma posição e a altura não tem nada a ver, ou cor de pele não tem nada a ver com cor de olho, né?
São genes diferentes, são alelos diferentes. Tá certo isso, gente? Então, tudo bem. Espero que vocês tenham entendido. Tudo de bom para vocês. Fiquem em paz.